Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma semana juntos. Semana Sherazade contará mais uma história. Eu vou ler de novo a história para vocês em áudio. Essa semana a gente vai se encontrar lá no Google Meet, como vocês já se encontraram com a Andriele, né? A semana passada. A gente vai se encontrar lá no Google Meet, aí eu vou ouvir um pouco de vocês, se vocês gostam dessa ideia de ler a história comigo narrando, tá bom? Aí vocês falam para mim lá. Porque senão eu posso contar e narrar a história também aqui. É que eu achei mais interessante vocês estarem ali lendo o livro e eu narro para vocês enquanto vocês estão lendo, me ouvindo. Fechou? Então, gente, para a gente falar da história de hoje, do que a gente vai ver hoje, é o seguinte. A ideia principal dos exercícios que a gente vai fazer envolve a gente analisar os momentos de uma história. Algo que vocês já conversam desde o segundo ano. Então é uma revisão, mas é algo que a gente, enquanto a gente está ali repetindo, refazendo, a gente está reaprendendo, está fortalecendo o conhecimento, tá? Então uma história ela é formada por 3 principais momentos. Tem esse momento introdutório, que normalmente há uma descrição dos personagens ou também uma descrição do lugar onde esses personagens estão interagindo com a sua história, né? Depois desse momento introdutório, a gente vai para um momento de desenvolvimento da história, né, propriamente dito, que normalmente surge um conflito entre os personagens. Então algo acontece, alguma situação que tira a tranquilidade do lugar e precisa, então, é um tesouro que vai precisar ser encontrado, é alguém que é tirado do grupo, é algo que eu vou ter que enfrentar, é alguém que surge para atrapalhar. Então sempre vai surgir um conflito e o conflito vai desenvolver a história até a sua conclusão, onde tem a solução desse conflito. Então a gente vai resolver esses exercícios da página 68 a 73, mais uma história da Sherazade, observando esse desenrolar da história. Vai ter alguns exercícios ali, gente, específicos para percebermos a descrição do gênio. Então reparem nas comparações que são feitas e o quanto é importante essas comparações para a gente imaginar esse gênio. Então enquanto vocês estiverem resolvendo os exercícios, quando você compara um gênio com uma montanha, você consegue dar a dimensão de um gênio. E vocês podem perceber que o gênio da história que a gente está lendo, ele é muito maior e mais tenebroso do que o gênio do Aladim que a gente conhece, né? E a gente só sabe disso por causa dessas comparações aqui que o autor faz. E aí, mais outra camada de exercícios que vocês vão fazer, lá nas páginas 68 a 73, vão envolver a questão da repetição. Numa história, a gente vai escrever, fica mais agradável não ter repetições. Então você vai falar, o menino estava no parque, o menino viu uma árvore, o menino ficou debaixo da árvore, o menino viu as crianças brincando, uma das crianças caiu, o menino foi ajudar uma dessas crianças, o menino viu que o machucado estava feio. Essa repetição de o menino, para evitar essa repetição, você pode usar pronomes. Ele, às vezes você pode ocultar, não falar nada, só viu uma criança. Então, ele, ela, nós, seus, sua, suas, isso tudo substitui, né, a repetição. Outra coisa que também ajuda a não ter repetições são os sinônimos. Então, quando você pega palavras parecidas, está falando do gênio, aí fala, e o gigantesco, o inimigo do mercador, você troca por uma palavra parecida para indicar o mesmo personagem, a mesma personagem. E quando a gente, para não ficar repetindo o lugar, e o menino estava no parque, e o parque era cheio de árvores, e o parque estava cheio de gente. O menino estava no parque, lá estava cheio de gente. A gente usa uma outra palavra, usa uma outra expressão para que a gente possa não ter essa repetição de palavras. E tudo isso vai ser muito importante para o nosso encontro lá no Google Meet. Essa semana, gente, vocês vão ver a atividade aí, como vocês produziram o texto semana passada. A semana passada foi o 5º ano que produziu. Essa semana vocês não vão ter que produzir um texto para me entregar.
Os textos que vocês vão escrever, e vocês receberam aí no material, é sobre liberdade. Vocês vão escrever uma história sobre liberdade. Nós vamos escutar as histórias uns dos outros lá no encontro no Google Meet. Fechou, gente? Então, escreva uma história pensando nisso, na introdução, no desenvolvimento, no desfecho, na conclusão da história. E o tema da história que vocês vão criar é sobre liberdade. Criem histórias que girem em torno ali de 2, 3 minutos de leitura no máximo, para que todos possam ler. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouco aí, no final da semana, eu mando a correção dos exercícios e a gente se encontra na quinta-feira. Beijão, tamo junto!